Isaías 55, versículo 8, diz assim a palavra de Deus: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Amém? Peço que você curva a sua cabeça. Papai, nós te agradecemos porque estamos aqui nessa manhã, Senhor. A igreja com as portas abertas, o teu povo reunido, para que possamos, Senhor, ouvir agora também a tua palavra, Senhor. Pedimos, ó Pai, que o Espírito Santo de Deus me use, Senhor, nessa manhã, Papai, e que nada, absolutamente nada, venha impedir a cada um dos que aqui estão, a cada um dos que estão em casa, Senhor, nos ouvindo agora pelas redes sociais, que nada venha atrapalhar, que possamos ouvir, entender, compreender e colocar em prática a tua palavra, Papai, é que nós te pedimos nessa manhã, em nome de Jesus, amém? Podemos assentar, irmãos que estão aqui nessa manhã. Que privilégio. Realmente é um privilégio. Essa semana ainda, eu lembro que eu encaminhei no grupo de homens aqui da igreja, no WhatsApp, que nós devemos nunca deixar de orar pela igreja perseguida. E quando nós dizemos que é um privilégio nós estarmos aqui, querido, a igreja está aberta, né? Nós temos liberdade religiosa, né? Artigo 5º, inciso 2º, se não me engano, da Constituição Federal nos garante isso. Mas muitos dos países, os cristãos, são perseguidos e morrem todos os dias por causa de Cristo. Mas você não vai ver a mídia noticiar isso, né? Então, querido, que eu e você nunca nos esquecemos de orarmos pela igreja perseguida. Amém? Glórias a Deus. Realmente é um privilégio nós louvarmos a esse Deus maravilhoso, tremendo, maravilhoso. Ele deu o seu único filho na cruz do Calvário, por mim e por você. Você que ainda não conhece, você que nos ouve pela rede social e ouviu falar num Jesus histórico, naquele que dividiu antes de Cristo e depois de Cristo, no Jesus filosófico, no Jesus ético, muito bom. Mas Deus quer se manifestar na sua vida nessa manhã, nesse dia, com um Jesus que pode salvar a tua alma, amém? Eu faço a introdução da mensagem nesse sentido, porque as pessoas têm que ouvir que o Deus a qual nós professamos é o Deus que deu o seu único filho na cruz do Calvário, para que eu e você um dia tivéssemos vida eterna, amém? Glórias a Deus. E Ele morreu na cruz do Calvário por mim e por você, e nós professamos a esse Jesus, o Jesus que salva, amém? Não o Jesus histórico, não o Jesus ético, não, nada disso. Nós profetizamos ao Jesus que salva, porque através do sangue dele, você tem perdão dos seus pecados, amém? Mas eu li o texto nessa manhã, Isaías 55, versículo 8, e diz que os pensamentos de Deus são diferentes dos nossos. Os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos. Ficou bem simples? É bem simples o texto, certo, irmão? Os irmãos compreendem? Muito fácil de entender. Por quê? Nós como ser humano somos limitados, né? Podemos fazer muito mais além do que nós fazemos, mas somos limitados de qualquer maneira, né? Deus fez a mim e a você como imagem e semelhança dele lá no Jardim do Éden, né? Mas o homem pecou. O homem pisou na bola com Deus, né? Mas Deus tinha um segundo plano para a humanidade, e o homem e a mulher não ficou ao esmo, não ficou por aí largado, não. Deus enviou o seu único filho, Jesus, para morrer na cruz do Calvário, por mim e por você. Os pensamentos de Deus, os planos de Deus, os seus planos, talvez sejam diferentes do de Deus. E sabe que Deus nos diz nessa manhã, devemos buscar cada dia mais intimidade com Deus, para que possamos, para que os nossos planos, que os nossos sonhos sejam também os de Deus, porque os sonhos de Deus são os melhores para nós, amém? Os planos de Deus são os melhores para nós. Você crê dessa forma? Mas nem sempre o processo até a conquista do sonho, o processo ele é um pouco doloroso, né? Quando eu e você, ontem fui obrigado a dar umas palmadas no bumbum do meu filho. É doloroso esse processo, é doloroso para a avó já fez careta lá atrás. É doloroso esse processo, porque parece que doeu mais em mim como pai do que propriamente no meu filho, né? Mas querido, eu sei o que é melhor para o meu filho, que tem 5 anos, né? Como pais,
a gente sabe quão muito mais o nosso Deus que está nos céus. Querido, o processo pode estar sendo um pouco dolorido, o processo pode estar sendo desconfortável, mas o resultado lá na frente, Deus sabe o melhor para mim e para você, amém? Mas eu fui pesquisar algumas palavras no dicionário antes de propriamente começar a mensagem, e eu fui pesquisar a palavra diagnóstico. E eu não sei se nessa manhã, eu não sei se aí quem nos ouve nas redes sociais recebeu um diagnóstico. Diagnóstico quer dizer, geralmente, através da descrição de alguns sistemas, o profissional relata um problema. Um carro, você recebe diagnóstico, está com um problema no carro, né? Eu não sei se o diagnóstico que te deram é de morte. Olha, você tem 6 meses de vida. Olha, a sua doença é incurável. Olha, esse problema, alguém soprou no seu ouvido um diagnóstico dizendo que não tem solução. Só lamento. Para o nosso Deus tem solução. Amém? Tem uma outra palavra, que quer dizer um parecer. Foi-lhe passado um parecer, e este parecer é algo técnico, né? Quando eu falo parecer, pode ser algo jurídico, pode ser na área que eu trabalho mesmo, mas é um parecer técnico. E diz que, o parecer diz que não tem solução. Para o nosso Deus tem solução, amém? Glórias a Deus. O advogado diz que não compensa nem você mover a ação. Então coloca nas mãos de Deus, porque Deus é o nosso advogado fiel. É a palavra dele que diz, não é eu que inventei. Nosso Deus é o nosso advogado fiel. Jesus é o nosso advogado fiel. Conta a história que Martinho Lutero, o diabo se personifica na frente dele e começa com uma lista imensa, não sei, ao cumprimento da lista, e começa a acusar Martinho Lutero. Quem lê a biografia de Martinho Lutero vai entender isso. E o diabo acusa literalmente a Martinho Lutero de vários pecados, e ele ficou ouvindo, mas teve um momento que ele interrompeu, viu? Não tem problema, eu tenho um advogado fiel e o nome dele é Jesus Cristo, e ele tem condições de advogar a sua causa. Sabe por quê? Porque ele pagou o preço na cruz do Calvário pelos seus e pelos meus pecados. Talvez você esteja numa situação que quantas das vezes nós não vivemos isso? Nós provocamos uma situação e o diabo não é culpado de nada disso, são as consequências dos nossos atos, e nós estamos agora colhendo esse fruto, consequência dos atos errados que nós cometemos, estamos agora colhendo esse fruto. Querido, você se arrependeu? Então, não responda para mim. Se você se arrependeu, hoje é a manhã propícia para você buscar realmente, olha, o Senhor Jesus, que é o teu advogado fiel, amém? Não tem parecer técnico, não tem diagnóstico que Deus não possa resolver, amém? Glórias a Deus. Nós também poderíamos dizer, uma outra palavra que eu fui procurar, é sentença. E o interessante é que sentença tem a ver com uma decisão final, né? Primeira ou segunda instância, a gente ouve muito isso nos últimos anos, por conta de toda a situação política do país e o enfrentamento com o judiciário. Mas sentença, ela pode ser dada por um juiz ou por um colegiado, como o STJ, como o STF. Isso é uma sentença, a palavra final. E aí eu pergunto para você que conhece, que tem intimidade com Deus, a palavra final é de quem, querido? É do Senhor. Repete para mim aí forte. Do Senhor. Só não sai mais forte que ele está com a máscara, senão ia dar um brado aqui. Repita aí, é do Senhor. A sentença final é do Senhor, meu querido. Os médicos podem te dizer uma coisa, os advogados podem te dizer outra, a tua família está te acusando, você pode... A sentença final é do Senhor Jesus. Interessante que um colegiado pode dizer algo sobre uma sentença. Querido, o diabo e todos os seus demônios podem te digo algo, mas a sentença final é a do Senhor Jesus. Os planos de Deus são os melhores, os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos. Glórias a Deus, Deus é tremendo, né? Glórias a Deus. Eu e você, na verdade, quero trazer uma boa notícia. Nós fomos sentenciados pelo Senhor nosso Deus a ter o direito de termos uma vida feliz.
Como assim, Ricardo? Sim, é exatamente isso que eu falei para você. Nós somos sentenciados pelo Senhor nosso Deus a ter uma vida feliz, amém? Querido, com luta, sem luta, com adversidade, com diagnóstico contra, com sentença contra, tudo. Mas na presença de Deus nós somos felizes. Sabe por quê, querido? Porque nós temos convicção de um dia morar no céu. Mas Deus tem felicidade para você aqui na terra. E qual é a área que você está vivendo que está com dificuldade? Coloque nessa manhã nas mãos de Deus, porque Deus tem promessa para você, amém? Deus tem promessa para mim e para você, querido. Diferentemente de sentença, de diagnóstico, de parecer, diferente de prognóstico. Diagnóstico é a definição de um problema atual, agora. O prognóstico é um pouquinho pior, porque está falando que no futuro o seu problema será pior. Está falando que no futuro, dentro de alguns meses, dentro de alguns dias, dentro de alguns anos, o teu futuro será pior do que o diagnóstico. Isso quer dizer a palavra prognóstico. Foi-lhes traçado, foi-lhes informado um provável desenvolvimento futuro para o resultado de um processo danoso. Isso é um prognóstico. Tem o prognóstico também bom, mas o diabo não quer nos trazer prognósticos bons. E quando ele traz algum prognóstico bom, é porque tem uma cilada por trás disso. Por isso que eu volto no início da mensagem. Deus quer que nós realmente venhamos a ter mais intimidade com Ele, para entender o que é a voz do Espírito Santo e para entender quando eu e você estamos sendo enganados pelo nosso coração. Porque a Bíblia nos diz que o nosso coração é enganoso. E você e eu, por várias vezes, já nos pegamos dizendo: não acredito que eu cometi, que eu fiz isso. Eu não acredito que eu fiz essa falha. Eu não acredito que eu falei dessa forma com o meu esposo, com a minha esposa. Eu não acredito que eu fiz isso lá na empresa. Enganoso é o nosso coração. Mas Davi tinha um coração conforme o coração de Deus, e era o segredo dele, de verdadeiramente se arrepender. E se nessa manhã tiver arrependimento no seu coração, Deus muda o teu cenário, amém? Glória a Deus, aleluia. Aplauda ao Senhor Jesus, porque Ele merece toda a nossa adoração. Eu já contei esse testemunho aqui algumas vezes, mas eu recebi um prognóstico de morte a respeito do meu filho. Foram 3 os prognósticos, não bastava ser um, eram 3. 3 médicos diferentes, 2 falando que ele morreria no parto, e um falou, a sobretaxa de no máximo 2 meses de sobrevida. Era um prognóstico, mas a última palavra foi a de Deus. Deus é fiel, Deus é tremendo, querido. Deus é Deus, amém? Diferentemente então de prognóstico, de sentença, de parecer, de diagnóstico, nós recebemos a promessa de Deus. Repita comigo, promessa de Deus. Fala, eu tenho promessa. Glória a Deus. Então a primeira notícia boa é que quem tem promessa não morre antes. Deus tem algumas promessas para cumprir na sua vida, então pode ficar tranquilo. O prognóstico, o diagnóstico diz que vai dar tudo errado, mas se você tem promessa, você não vai morrer, Deus vai cumprir antes. Amém? Você crê dessa forma? Posso continuar a mensagem? Glória a Deus. Quem tem promessa de Deus, irmãos, nós temos condições de ir para a Bíblia e provar para você que Deus é contigo. O primeiro aspecto das promessas de Deus, vou falar 3 aspectos aqui, é que Ele, se Ele prometeu, Ele cumpre. Números no capítulo 23, versículo 19, diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Amém? Irmãos, Ele não se arrependeu de ter feito uma promessa para você. Deus não se arrependeu de ter feito algumas promessas para mim. E o interessante é que eu e você, no meio do caminho, quando estava para se cumprir a promessa, nós pisamos na bola com Deus. E aí Deus às vezes, né, pastor, retarda um pouquinho ao cumprimento da promessa, porque nós não estamos preparados. E às vezes você recebeu uma promessa de Deus, você tem convicção que vai cumprir, mas parece que está demorando um pouquinho. Mas eu e você temos maturidade para receber a promessa de Deus hoje? Nem sempre, mas Ele é fiel para
cumprir. Ele vai cumprir a promessa na tua vida. Amém? Aí continuando no versículo. Acaso ele falha e deixa de agir? Acaso ele promete e deixa de cumprir? Jamais. Porque Deus é Deus. Ele é o Deus dos deuses. Ele é o médico dos médicos. Ele é o advogado dos advogados. Querido, Ele é o nosso Salvador. E Ele irá cumprir a promessa de Deus. Ele irá cumprir a promessa dEle na tua vida. Amém? No livro de Josué, capítulo 21, versículo 45, outro aspecto da promessa de Deus é que Ele não falha. Ele vai cumprir no seu tempo certo e Ele não irá falhar. Mesmo eu e você temos pisado na bola. Nós nos arrependemos, vamos para os pés de Jesus. Ele não irá falhar, querido. E a maneira como Ele irá fazer, realmente, Ele irá nos surpreender. Porque a gente imagina e a gente coloca os moldes, inclusive da maneira como Deus deve agir, né? Olha, Senhor, aquela promessa que Tu me prometesse, então tem que ser assim, tem que ser, querido. Deus, os pensamentos dEle são maiores e mais altos do que os nossos. Deus sabe o que é melhor para mim e para você, amém? Lá em Hebreus capítulo 10, versículo 23, outro aspecto da promessa de Deus é aquele que promete, ele é fiel. Eu e você falhamos, mas ele é fiel. Bom, mesmo que nós venhamos a falhar, ele é fiel para cumprir. O advogado fiel. Tem alguns advogados aí que abandonam a sua causa e você é obrigado a procurar outro advogado. Esse não. Jesus não. Jesus não abandona a sua causa. Ele é o teu advogado fiel. Amém? Outro aspecto aqui da promessa de Deus é que esse Deus que promete, Ele é o grande eu sou. Alguém que certa feita foi questionar, viu, como é o seu nome, quem tu és, Deus? E ele simplesmente disse, eu sou o grande eu sou. Deus não precisa se explicar. É nós que vamos buscar a intimidade com Ele. É do nosso interesse buscar a nossa intimidade com Ele. E é o nosso interesse buscar intimidade, deixando de lado os interesses. Nós temos que buscar realmente, verdadeiramente, a face do Deus Todo-Poderoso. Muitas das vezes, quase sempre, nós buscamos as mãos do Deus Todo-Poderoso, porque nós estamos pedindo, estamos buscando, mas nós temos que buscar a face. E quando nós buscarmos a face, olha, as demais coisas serão acrescentadas. Será natural, cumprimento da palavra. Porque eu e você temos que buscar a face. E quando nós buscamos a face do Senhor, nós só vemos santidade. Nós só vemos alegria, porque eu não creio num Deus cabisbaixo, rabugento, mal-humorado, disposto a exterminar os seus filhos, porque cometeram algum pecado. Não, se nós olharmos para a face de Deus, será a tua face, porque nós fomos criados à imagem e semelhança dEle. Na criação estava ali Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E a palavra de Deus lá nos diz em Gênesis que nós somos criados à imagem e semelhança dEle. E às vezes nós ficamos preocupados. Deus realmente é sobrenatural. Deus realmente é inefável. Não conseguimos explicar a beleza e a grandeza do nosso Deus. Mas aí na contrapartida Deus fala que Ele nos fez à imagem e semelhança dEle. Diz para mim se esse não é um Deus pessoal. Não é um Deus impessoal, que fica na prateleira, que se cair quebra. Não é um Deus impessoal que não ouve, que não tem ouvidos, ou se tem ouvidos não ouve. Não, é um Deus pessoal. Ele ouve todas as suas orações. Ele ouve todas as minhas orações. Mas porque Ele é um Deus zeloso, Ele não atende todas as minhas orações. Porque às vezes eu estou pedindo algo que é fora da direção, é fora do preceito, não é o sonho de Deus para a minha vida. E se eu sou servo, se eu sou filho, eu quero realmente que Deus cumpra os sonhos dEle, os projetos dEle na minha vida. Essa deve ser a minha posição como filho obediente. Como Deus, como você também se agrada quando o seu filho te obedece, e te obedece com alegria.
E às vezes nós, adultos, nos portamos como crianças birrendas. Eu quero, Deus me dá, Deus. Querido, vamos buscar a presença de Deus, precisamos realmente buscar a intimidade com Deus, para que possamos entender a vontade dEle, de Deus, para a nossa vida. Amém? Glória a Deus. Deus é Deus. A maneira como Ele vai fazer, eu não sei, mas Ele vai te surpreender. Amém? Deus irá cumprir então as promessas. Amém? E aí, se nós formos para a Bíblia, e talvez alguém esteja falando assim, o irmão Ricardo hoje de manhã está pregando só sobre prosperidade. Podemos pregar então, pastor, quais são as promessas de Deus para a nossa vida? Vocês estão dispostos a ouvir? Glória a Deus. A primeira e principal promessa de Deus para a nossa vida é a vida eterna. Alguém poderia imaginar que fosse algo diferente? Não, vida eterna é a principal promessa de Deus para a nossa vida. 1 João capítulo 2, versículo 25. Tem crente que não entende que é cidadão do céu. Tem pessoas que não entendem que é cidadão do céu. Aonde mora o nosso Deus? No céu. O nosso Salvador Jesus Cristo mora onde? No céu. Querido, nós um dia, quando morrermos, quando tombarmos a terra, a nossa alma vai para o céu, querido, ou para o inferno. Isso não é para se pregar num domingo bonito desse, de manhã, querido, é a palavra de Deus. Existe vida eterna, existe morte eterna, mas é promessa de Deus, vida eterna para a tua vida nessa manhã. E nessa manhã eu quero fazer um apelo aqui, na igreja, ou mais ainda pelas redes sociais. Você que nos ouve hoje, dia 20 de setembro de 2020. Você que ouve essa mensagem em um outro dia, através das redes sociais. Se você, nessa manhã, nesse momento, ouve falar sobre vida eterna e está em dúvida sobre esse assunto, eu quero te dizer, Jesus é o único caminho que pode te levar a Deus, que pode te levar aos céus, que pode te conduzir à vida eterna. A Bíblia diz que Jesus é o caminho, é a verdade e é a vida. Não quero condenar, não quero criticar a tua religião, porque inclusive a minha religião, ela é falha, mas o meu Deus é perfeito. E a palavra de Deus nos diz que Jesus, somente Jesus, não existe um outro caminho, não existe um intermediário. Ele é o caminho, é a verdade e a vida. E você que nos ouve agora pelas redes sociais, se você quiser, levante a sua mão e aceite a Jesus como seu único e suficiente Salvador. E você vai conquistar vida eterna em Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. A Bíblia nos diz que uma outra promessa de Deus é um novo coração e perdão. Deus promete, é promessa de Deus para mim e para a tua vida. Para você que nos ouve pela rede social, você que agora, neste momento, ergueu sua mão aceitando Jesus, entenda que é promessa de Deus para a sua vida, perdão para os seus pecados. Deus promete para nós um novo coração. Deus quer colocar em nós um novo coração, tirar o coração de pedra, colocar um coração de carne, ou seja, um coração perdoador, que aceite o perdão de Jesus, porque Ele morreu na cruz do Calvário por nós, e também perdoe aqueles que também te fizeram mal. Deus quer colocar em nós um espírito novo, um novo coração, amém, querido? Está precisando de um novo coração nessa manhã? Às vezes a religiosidade, às vezes a frieza espiritual ao longo dos anos, é necessário que eu e você, como crente, nessa manhã, tomemos a posição de pedir com humildade ao Espírito Santo de Deus: Espírito Santo, troca meu coração, ele está endurecido, ele está rígido, mas eu preciso de um coração perdoador, porque é tão fácil impetrar isso para Deus. Deus realmente me perdoa, mas às vezes nós guardamos por tanto tempo a falta de perdão para uma pessoa que nos magoou. Eu lembro perfeitamente, faz uns 2 anos mais ou menos, o Rafael pregando aqui, algo tremendo. Eu e você, às vezes, e eu confesso, Rafael, que eu tinha muito disso.
as brigas mentais. Aquela pessoa me feriu. E eu ficava brigando mentalmente. Meu querido, a vida segue normalmente, a pessoa está vivendo normal, e você brigando mentalmente com ela, por alguma coisa que aconteceu no passado. Aquela mensagem marcou minha vida, Rafael. Foi tremendo. E de lá para cá eu me libertei disso. Deus me libertou, o Espírito Santo me libertou. Deus precisava colocar em mim um novo coração, para eu parar com as brigas mentais. Você às vezes está nessa situação, brigando mentalmente com aquela pessoa que te magoou no passado. Querido, perdoa. Ela nem sabe. Deus nessa manhã coloca um novo coração, um espírito novo. Deus tem perdão para mim e para você, amém, querido? E aí eu quero dizer para você, o Espírito Santo diz nessa manhã, perdoa também, perdoa, amém, querido? Glória a Deus. 1 João capítulo 1, versículo 19 diz que se confessarmos, Ele é fiel e justo. Ele é fiel e justo. Se eu e você nos confessarmos diante de Deus, Ele é capaz de nos perdoar, independente da situação, Ele está para te perdoar, porque o Filho dele morreu por nós na cruz do Calvário, amém, queridos? Amém. Acho que eu já contei isso aqui. Diz que um recém-convertido no século XVIII, ele estava num consultório médico e ele era um recém-convertido e ele estava aí dando glória a Deus para todo lado. Mas ele pega para ler uma revista, pastor, e ali era uma revista, era o National Geographic da época, não sei se existia, mas era o National Geographic da época, e tinha uma reportagem sobre o fundo do mar, e ali dizia que o fundo do mar tem 13 mil metros de profundidade, 13 quilômetros daqui para baixo. E ali ele deu um glória a Deus dentro do consultório. E alguém foi questionar, mas por que você está dando glória a Deus vendo uma revista? Porque diz que o fundo do mar tem 13 mil metros de profundidade. E a palavra de Deus diz que Deus lançou no fundo do mar os meus pecados. Então eu tenho que dar glória a Deus. Você pode dar glória a Deus nessa manhã? Deus esqueceu do seu pecado, querido. Mas a nossa vida, o nosso homem, a nossa mulher espiritual antigo, insiste em querer nos lembrar daquele pecado, daquele pecadinho. E aí você fica se remoendo. Que em nome de Jesus, nessa manhã, o Espírito Santo de Deus tenha espaço para agir no seu coração, amém? Querido, abre o seu coração aí, amém? Abre o seu coração para o Espírito Santo de Deus fazer uma obra completa na tua vida, amém? Uma outra promessa de Deus para a tua vida é justamente o Espírito Santo. Algo tremendo na vida do crente. Quando eu e você aceitamos a Jesus, nós recebemos ao Espírito Santo, amém, querido? O Espírito Santo passou a habitar em nós. João capítulo 16 diz que o Espírito Santo irá guiá-lo e mostrar-lhe a verdade. A verdade é boa, querido? A verdade é boa. Mas quando envolve o nosso ego, geralmente dói. Quando eu e você ouvimos a verdade, alguém com prudência, com zelo, com amor, carinho, lhe diz uma verdade, mas isso envolve o seu ego, envolve o seu eu, vai doer essa verdade. Então, o Espírito Santo de Deus, nessa manhã, Ele está disposto, com amor, com carinho, fazer uma obra completa na nossa vida, no nosso coração, anular o nosso eu, mas você vai ter que permitir. Enquanto você ficar aí, intrigado com essa situação, imóvel nessa situação, inerte nessa situação, o Espírito Santo não vai fazer nada do qual você não permita. Você tem que desejar a ação do Espírito Santo de Deus na sua vida. E Ele faz com muito amor. Quando Jesus ascende aos céus depois de 40 dias que Ele havia ressuscitado, Ele promete aos seus discípulos o quê? Que deixaria o Consolador. Quem é o Consolador? É o Espírito Santo de Deus. Meu querido, nesse processo entre cumprir-se a chegada da promessa, cumprir-se Deus te abençoar, existe esse processo do qual o Espírito Santo de Deus quer te
ajudar, quer te consolar, porque afinal, alguma coisa, quando Deus começa nesse processo e envolve algumas situações que realmente lhe toca, vou dar um exemplo, o seu filho, a sua filha, não é talvez o seu bem mais precioso? Mas quando Deus toca, você não entende, mas o Espírito Santo de Deus, Ele é consolador. Peça nessa manhã, para que Ele te ajude neste processo, porque a vitória é tua, em o nome de Jesus, amém? Mas eu confesso também, querido, que eu sou ser humano assim como você, que esse processo ele é dolorido, ele não é simples, né? Mas o Espírito Santo de Deus faz toda a diferença nesse processo. O agir do nosso braço, o nosso agir do dia a dia, seria bem mais tranquilo se nós dessemos espaço ao Espírito Santo de Deus, para que Ele pudesse agir em todas as nossas decisões. Quantas decisões nós tomamos fora do centro da vontade de Deus, porque não permitimos nos ouvir, nós não nos permitimos ouvir a voz do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo tem algo tremendo para mim e para a tua vida, querido. Amém? Glória a Deus. Eu cheguei num ponto aqui que é muito bom. Na promessa, na Bíblia, tudo que eu estou falando, eu estou citando alguns versículos bíblicos, e você pode estudar não de maneira isolada, estude dentro do contexto, você vai entender que não é heresia. Lá em Mateus capítulo 6, versículo 31, diz assim: não se preocupeis. Salmo 34, versículo 9, você não vai ter falta de nada que você precisar. Eu estou falando sobre a sua vida financeira mesmo. Estou falando sobre a sua vida de prosperidade, porque as pessoas atrelam muito a vida financeira à prosperidade. Mas Mateus 6,31, Jesus fala: não se preocupeis. Querido, Deus tem bênção na tua vida financeira também, amém, querido? Mas vou voltar na primeira frase, no primeiro minuto da mensagem. Nós temos que buscar relacionamento com Deus, buscar a face dEle primeiramente, amém, querido? As demais coisas vos serão acrescentadas. Salmo 34 diz, versículo 9, que nós não teremos falta de nada, de que você precisa. O pastor Ricardo ainda nesses dias falava sobre isso. Deus te der hoje uma casa de campo, uma casa show de bola na Riviera, São Sebastião, show de bola, beleza? Glória a Deus. Você estaria em todos os cultos, buscando a face do Senhor Deus? Ou você já estaria nesse final de semana lá na Riviera? E no próximo na casa de campo? E no próximo conhecer o teu amigo, agora que você é muito dinheiro, você vai conhecer, passear com ele de barco. E serão tão das atividades, será que você se esqueceria de Deus? Ou será que Deus simplesmente seria o teu segundo, terceiro, quarto, quinto plano? Talvez no final de ano eu vá no culto da virada. Seria mais ou menos assim. Infelizmente, enganoso é o nosso coração. Mas entenda que a palavra de Deus diz que nós não teremos falta de nada que nós precisemos. Querido, não vai lhe faltar nada, é promessa de Deus, prosperidade na tua vida, mas entenda qual é o conceito de prosperidade para a tua vida. Amém? Glórias a Deus. Você tem obedecido? Eu já falei isso aqui algumas vezes, e eu sei que inclusive um irmão veio discutir comigo no sentido de realmente que não concordava. Mas eu insisto em dizer para você, não adianta você ficar fazendo campanha pela sua vida financeira, se você não obedecer e não der o dízimo. Porque a palavra de Deus, ela tem princípios. E o princípio da palavra de Deus é obediência à sua palavra. A palavra de Deus tem muita gente que não entende, tem gente que acha, ontem eu ainda dizia isso para os sims aqui, enquanto a gente ministrava a aula para os sims. A palavra de Deus não é um livro cheio de coisas das quais nós não devemos fazer. É o contrário. É um livro de regras e boas regras, coisas boas para a nossa vida, das quais nós devemos fazer.
Quando você busca a face de Deus, quando você busca o relacionamento com o Espírito Santo de Deus, as coisas das quais nós não devemos fazer, naturalmente brotam no nosso coração, falando, não é do agrado de Deus. Porque o que é o pecado? Pecado é tudo que não agrada a Deus. Voltemos no foco, vida financeira. Comecei dizendo, não adianta você fazer um monte de campanhas de 7 dias, de 7 semanas, se você não é obediente à palavra de Deus. A gente lê Malaquias, às vezes não entende, Malaquias 3, trazei todos os dízimos à casa do Senhor, depois fazei prova de mim. Não está escrito lá, ó, fazei várias campanhas, depois fazer, não, trazei todos os dízimos à casa do Senhor, depois fazei prova de mim. Então é o princípio da sabedoria, querido. Se você tem 5 filhos, 4 obedientes, você deixa de amar o 5º filho? Deus não te deixou de amar por ser desobediente. Mas no dia que você obedecer, Deus vai colocar um sorrisão aqui e vai te abençoar, querido. Glória a Deus, é o princípio, a palavra de Deus parte de princípios. Deus tem bênção, Deus tem promessa na tua vida financeira. Faça a tua parte, amém? Eu testemunho com o maior orgulho. E orgulho não no sentido de ensoberbecer-se, não. Meu querido, eu sou dizimista desde os 14 anos. Não tem me faltado nada. Aí eu posso testemunhar que aos 23 anos, eu perdi a minha pequena empresa, perdi carro, casa, perdi tudo. Né? Voltei para as casas dos meus pais somente com a roupa do corpo. Meus pais estão aqui para não me deixar mentir. Mas Ricardo, você era dizimista e continuou dizimista? Continuei, porque é um princípio. E o interessante é que Deus me restituiu muito mais do que eu tinha. E eu sou grato a Deus, porque Deus me deu uma família maravilhosa, Deus me deu uma esposa que eu amo, uma esposa linda, filhos maravilhosos, continuo sendo dizimista, não perdi a minha fé quando tudo me foi tirado. Querido, se realmente nós entendemos a palavra como a palavra de Deus, ela é do Gênesis ao Apocalipse. Quando eu perdi tudo, eu me lembrei de quem? De Jó. Só que aí eu pensei, peraí, não. O que Jó sofreu não é um pingo no oceano do qual estou sofrendo aqui, né? O sofrimento de Jó foi muito maior. Mas eu quero dizer, voltando no foco da mensagem, Deus tem promessa para a tua vida financeira. Reavalie os seus conceitos, comece a ser obediente na casa de Deus, trazendo o seu dízimo, trazendo a sua oferta, amém? Glória a Deus, aleluia. Filipenses capítulo 4, versículo 19 diz assim: Deus suprirá todas as suas necessidades, amém? A palavra de Deus é assim, ela se completa, ela interpreta a si mesmo. Eu não estou falando versículos isolados, não, são vários versículos, e se você estudar no contexto, você vai entender que faz todo o sentido, amém? Ah, Deus tem promessa de saúde para você, amém? Mas você veio doente hoje? Teve gente que veio doente. Teve gente que chegou com dor aqui nessa manhã. Ninguém me revelou, o Espírito Santo de Deus me revelou, não. Eu sei que tem gente doente aqui nessa manhã, mas Deus tem promessa de saúde para a minha e para a tua vida, amém? Jesus levou sobre si na cruz do Calvário, e Ele é o médico dos médicos. Se você precisa de um médico, se você precisa de um psicanalista, Deus tem cura para a tua vida, amém? É promessa dEle, está na palavra. Você tem que tomar posse nessa manhã, crer que Deus pode fazer. Meu irmão Ricardo, eu luto com isso há tanto tempo. Hoje é o dia da tua vitória. Hoje de manhã é o dia da tua vitória, creia. Amém? Dê um glória a Deus bem alto aí. Fala, hoje é o dia da minha cura. Hoje é o dia da minha cura, amém? Jeremias capítulo 30, versículo 17 diz assim: Eis que farei cicatrizar o teu ferimento e curarei todas as tuas feridas. Em Êxodo capítulo 15, versículo 26, ele promete cura, mas fala da obediência à palavra dele. Nossa, Ricardo, mas eu estou doente, o que você vai querer dizer que eu tenho que
obedecer a Ele nessa manhã? O que eu tenho que obedecer a Ele essa semana para receber a cura de Deus? Tem um segredinho. Tem um segredinho. Querido, comece a louvar a Deus. Não sei cantar canto desafinado. Canta desafinado mesmo. Não sei tocar. Querido, comece a louvar a Deus. Porque é muito fácil a gente louvar na bonança. E tem muita gente que na situação de tranquilidade, de bonança, nem louva a Deus, esquece de Deus. Só lembra de louvar a Deus no momento de dificuldade. Se você vive isso, muda seu conceito nessa manhã. No momento de dificuldade, de dor, você ainda quer que eu louve a Deus? Louva, Senhor. Então louve, não diz um canto, um hino muito legal que diz isso. Então louve a Deus. Na situação adversa, na situação de bonança, louve a Deus. Querido, se você descobrir o segredo que existe na adoração, e o interessante é que eu e você temos que entender que no futuro, ou seja, na vida eterna, o que nós vamos fazer no céu? Louvar a Deus, amém? Diz que primeiro nós vamos sentar à destra, ou seja, ao lado do Deus Todo-Poderoso. Que privilégio, hein, pastor? Será que nós vamos disputar, pastor? Quem chega primeiro, sentar aqui. E aí, Tiagão? Lá não pode. Não vai ter briga. Lá não vai ter briga. Mas que tremendo que será, hein? A Bíblia nos fala que nós sentaremos ao lado do trono de Deus. Que privilégio. E aí, na hora que você estiver olhando para Deus assim do lado, Jesus e o Espírito Santo, qual será a sua reação? Porque os teólogos, nós os estudiosos da palavra, tem muita gente que se perde em alguns detalhes, algumas questões, né? Eu fico viajando na maionese, fico pensando como será no céu, como será ao lado do Deus Todo-Poderoso, como será maravilhoso. Esses dias eu vi aí alguma coisa na internet, na verdade é uma cena real, né, daquele filme Jesus. Então mostra ali o Mel Gibson do lado de Jesus, e o ator que fez Jesus com a coroa de espinhos, as mãos furadas, toda ensanguentada, e era muito legal a mensagem, dizia: se você se sentar ao lado de Jesus agora, como naquela imagem, o que você teria coragem de pedir? Então, o Espírito Santo de Deus realmente nos admoesta nessa manhã. Tem certas coisas que nós estamos pedindo, não que seja pecado você pedir, querido, mas olha o grau de importância. Às vezes, nós colocamos em segundo e terceiro plano a oração por aqueles a quais nós amamos. Querido, um dia nós estaremos no céu. Os nossos que nós amamos não estará conosco. Então, querido, que eu e você oremos com a mesma intensidade da qual nós estamos pedindo em alguns projetos, em alguns planos para a nossa vida, planos e projetos terrenos sobre essa vida, que nós oremos com a mesma intensidade por aqueles que nós amamos, mas que ainda não estão na presença de Deus. Pela igreja perseguida. Irmãos, na Nigéria, os crentes morrem em valas, coloca-se combustível naquelas valas e os crentes morrem vivos. As pessoas ali, o mundo muçulmano, a perseguição coloca fogo nos cristãos e eles morrem vivos. Na China é algo terrível, a igreja perseguida na China. E eu e você estamos focados em alguns projetos pessoais, glória a Deus, mas vamos orar com a mesma intensidade também pelos irmãos, pela igreja perseguida, querido. O Espírito Santo de Deus nos pede isso nessa manhã, amém? Deus promete também uma família e um casamento abençoado. É promessa de Deus para a tua vida, amém? Se Deus não tinha criado a família, quem criou a família foi o próprio Deus, amém, querido? Isaías capítulo 49, versículo 25. Eu contenderei com os que pelejam contra ti, e quanto aos seus filhos, eu os salvarei. Você pode dar um glória a Deus essa manhã? Eu confio que meus filhos, eles permanecerão na casa de Deus, eles permanecerão nos caminhos do Senhor, e eu profetizo isso sobre a sua vida também nessa manhã, porque é promessa de Deus para a tua vida, querido.
Deus tem algo tremendo para a tua família. Deus tem algo tremendo para o teu filho, para a tua nora. Deus tem algo tremendo para o teu genro, querido. Posicione-se, continue, não desista de orar. Deus irá fazer, Deus irá salvá-lo. Está aqui, aos seus filhos eu os salvarei. Isaías 49, 25, anota aí, querido. Se for para acessar o celular, acessa para anotar, Isaías 49, 25. Não precisa, né, pastor? O culto está sendo gravado. Glória a Deus. É promessa de Deus. Uma família abençoada. Um casamento abençoado. Amém? Glórias a Deus. Glórias a Deus. Já estou finalizando aqui. É promessa de Deus nós vencermos o medo. Vou pedir para o Ministério de Louvor, por favor, sobe aqui. É promessa de Deus nós vencermos o medo. Querido, quais são os seus medos? Todos, cada um de nós, temos algum medo do qual nós precisamos vencer. E o Espírito Santo de Deus nos ajuda a vencer. Talvez o que você julga ser tão simples, tão balela, para o irmão que está ao teu lado, é algo no qual ele tem dificuldade. É algo no qual ele se arrepia só de pensar. Tem pessoas que têm medo de perder as posses, tem pessoas que têm medo de cada situação, mas o Espírito Santo de Deus está aqui nessa manhã. Busque ao Senhor e Ele te respondeu, e dos meus temores me livrou todos os dias. Salmo 34, versículo 4. Na Bíblia, eu já disse isso aqui, mas talvez você não saiba, tem 365 vezes escrito lá, não temas. Uma vez para cada dia do ano. Então todo dia que você se levantar e você precisar enfrentar esse medo que te assombra, você lembra da palavra de Deus e diz, na palavra de Deus está escrito que eu não preciso ter medo. Não temas, o Espírito Santo te diz isso nessa manhã. Amém, querido? Fique de pé em nome de Jesus. A última promessa que eu listei aqui, porque Deus tem muita promessa para mim e para você. É promessa dele, que ele virá nos buscar. Parece ser algo doido, parece ser algo maluco. Esses crentes malucos ficam pregando essas coisas. Você crê em extraterrestre? Você imagina que aquela pessoa que desapareceu foi abduzida? Tem gente que crê nisso. Eu não creio em extraterrestre. Eu creio na palavra de Deus. E a palavra de Deus me diz que Deus virá, Deus voltará para buscar a sua igreja. E a igreja dele está aqui reunida, a igreja dele está nos lares nessa manhã, ouvindo e cultuando a Deus. Querido, que nessa manhã o Espírito Santo de Deus coloque convicção de salvação no teu coração. E se não tiver, que você nesse momento, ore agora com o pastor Ricardo, e essa convicção de salvação venha estar sobre o teu coração, porque Cristo virá buscar a igreja dele, é promessa dele. São 153 profecias escatológicas. 150 já se cumpriram, faltam somente 3. E uma delas é que Deus virá buscar a sua igreja. Você faz parte dessa igreja? Aleluia. Dê um glória a Deus bem alto aí. Glória a Deus. Aplauda o Senhor.